Hangout. Isso, a câmera. Vocês receberam? A Maria subiu hoje os vídeos da primeira aula. Aí quem não acompanhou, quem não estava presente, pode ir lá no YouTube, no canal do GT Hidro, e tá a aula, o vídeo da aula passada todo já está lá. Aí é importante quem falta tentar pelo menos ver o vídeo para não perder, porque o raciocínio é todo construído em sequência, assim, quando perde já é meio novo, tudo isso que a gente fala aqui, né? Para ver um pouco o pedaço. Tá, tem vários que são alunos novos, né? Eu vou passar uma lista depois para pegar o e-mail para vocês começarem a receber o material. Hoje é aula 2, e aí eu mandei o texto sexta-feira, né? Foi. Vocês receberam? Imprimiram? Quem não tem? Vou passar aqui uma foto. Já deram uma lidinha? Mais ou menos? Está complicado? Foi? E autonomista. Vai, põe as coisas centrais aí, ó. Isso. Isso. Lembra a aula passada, quem sabe, que o professor explicou a pedagogia do amor? Vocês receberam essa folhinha, que é a sequência que a gente segue aqui na aula, né? Lembra o passo a passo? Não? Alguém lembra? Sem ser o batata. Esse passo a passo a gente vai tentar seguir em todas as aulas. E o primeiro passo é sempre a revelação da subjetividade. Aí o professor Daniel falou bastante sobre essa revelação da subjetividade. Alguém lembra o porquê que começa por esse passo? Qual a importância? Não? A Samira lembra. Tem a ver com legitimar o outro, se ouvir, legitimar o outro. Então, a subjetividade, ela está mais na crença em que você já tem um pouco do conhecimento que vai ser tratado agora. E esse conhecimento está em ti de alguma forma. Nem sempre estruturado desse jeito aqui, mas alguma coisa já tem em cada um. E aí o primeiro passo, lembra da aula passada como é que foi? Ele deu uns minutinhos para vocês colocarem no papel o que vem na cabeça quando a gente fala sobre a semana passada era a lógica complementar da natureza, e essa semana vai ser a lógica autonomista do vivo. Então, quando eu falo lógica autonomista do vivo, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Eu acho que a pessoa necessita para viver, né? Coisas que ela não faz por mera coincidência, mas sim faz porque precisa viver, como respirar. Então, eu vou dar 10 minutos. E aí você sintetizou isso aí nesse quadradinho. Ah, também tem essa folha que a gente manda, que é as etapas da pedagogia do amor, só que com quadradinho para vocês escreverem cada vez que passar por um passo. Essa daqui a gente mandou uma que é padrão, aí cada aula tem gente que desenha no caderno, sabe? Pega aqui e desenha esse formatinho, mas tem gente que imprime, aí vai de cada um. Fica mais fácil para organizar, né? Então eu vou dar 10 minutos
para a gente começar a pensar sobre isso? Eu não sei o que está acontecendo aí. 10 minutos, tá bom? Tá. Então vamos lá. Complementar, né? Do viver vai ser complementar, a autonomia ser sustentável. Que acho que é geral, Não pode ter, Então, pode trabalhar a palavra autonomia. Ouviram aqui a pergunta? A Camila falou que a aula passada o professor enfatizou a palavra complementar nessa hora de reflexão. Então, nessa aula pode ser a palavra autonomia. ênfase na palavra autonomia. Ok? Alguém tem um login de internet para emprestar para ele? Eduardo Moura, o login.
E aí, deu certo? O seu deu? Está com mais amigos aí, quando você está na aula. Tem pessoal online. Achei que estava falando de espíritos. Pode ser? Isso também. Mais pra baixo, acho. Tá aparecendo na parede. Boa, eu precisava fazer um curso. Machucou. Machucou de tanto dançar. Tanto dançar. Aí, tá pegando. Pronto, 10 minutos deu? Autonomia, eu vi que rende mais do que complementaridade, né? Complementaridade foi 5 minutos, todo mundo já estava com um papelzinho assim. Segunda aula também, né? A segunda aula vai incorporando mais, né? Autonomia não existe muito, não. Tá. O dependente. Na aula passada, depois que vocês fizeram essa etapa da revelação da subjetividade, o que o Daniel pediu? Para alguém falar? Eu acho que daí ele apresentou, né? Pra depois a gente falar, não foi? Ele apresentou, né? É. Qual que é essa etapa, Samira? Essa mesmo. Mesmo? É. A valorização da objetividade? É a segunda etapa aí, é a valorização da diversidade, né? É que o Dan tem objetividade ainda aqui. Ah, tá com a versão do site, né? É. Ah, tá. Depois eu mando essa versão, Diversidade. essa versão nova aqui para vocês. Tá. Aí onde está a objetividade, coloca diversidade. Já mudou bastante. Não, é os dois. Tipo, Esse aí é a dois. explicação e esse aqui é o O que prático. seria essa valorização da diversidade? Alguém faz ideia? Como? Valorizar outras opiniões. Exatamente. É agregar. Uma palavra, uma expressão que eu aprendi com vocês, inclusive, é economia de experiência. Então, nessa etapa, eu vou fazer uma apresentação que é baseada nesse texto. E tem um quadradinho aí na folha de quem tem a folha do quadradinho, tem um quadradinho para essa etapa. E o que a gente pede? Para vocês pegarem um conceito que já foi pensado aí nessa primeira etapa e começar a engordar ele com essa apresentação que a gente traz. E aí vamos vendo o que esse conceito de vocês vai dar. Ok? Então, essa apresentação aqui, ela começa, ela recupera um pouco do que é o Pedagogias para Sustentabilidade. Então, ele é dividido em 3 módulos, né? Pedagogias gerais, que é esse que a gente está aqui, o Pedagogias cruciais e o Pedagogias específicas. O
Pedagogias gerais, ele tem 3 pedagogias. A pedagogia do viver, a pedagogia do complexo e a pedagogia da transdisciplinaridade. Nós começamos a aula passada a pedagogia do viver, que traz a lógica complementar da natureza, a lógica autonomista da vida e a lógica sustentável do conviver. Na aula passada a gente apresentou essa e conversamos sobre essa. Então tinha a lógica complementar da natureza física, a lógica complementar da natureza biológica e a lógica complementar da natureza humana. Na física a gente viu lá a história dos quarks, dos gluons, lembra? Sim. Da força nuclear forte, fraca, que isso tudo dá a estabilidade física. Vimos a lógica complementar da natureza biológica, onde a coerência e a diversidade garante a estabilidade da célula, que é a unidade primordial da vida. E a lógica complementar da natureza humana, que é dada pelo sistema imunológico e o sistema neurológico, garantindo a estabilidade humana. Hoje a gente entra na lógica autonomista da vida. E a lógica autonomista da vida, ela começa, como está dividido aí no texto, né, tem 3 parágrafos, um para cada item. Na auto-organização, a autodeterminação e a autorreprodução. Cada ponto desse fractal é um parágrafo desse, que está na folha. Ok? Aí, aprofundando um pouco no que seria essa auto-organização. O primeiro fenômeno para começar a vida foi o momento em que se fez a divisão. O que é uma unidade e o que é o restante do mundo. Então, para ter essa unidade, essa formação dessa primeira unidade, precisou uma molécula grande e crescendo, 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 até que ela se fechou. E ela se fechou, no momento em que ela se fecha, ela cria um espaço que forma uma unidade, e mais que isso, aquela força nuclear forte, fraca, que a gente viu na aula passada, agora, dentro desse espaço limitado e menor, ela começa a agir de forma diferente. E aí isso tem que dar uma aprofundadinha na física. Eu queria que o Luizinho estivesse aqui agora, para chamar a ajuda dos universitários. Que é aquela relação, quando as forças agem num espaço menor, ela atua de forma diferente. Então, quando a célula se fechou e criou um espaço menor, que era um espaço de dimensão muito menor do que a gente tinha no mundo, as forças fraca, forte, eletromagnética, da gravidade, começam a agir ali de forma diferente. E essa diferença permite a célula falar assim, opa, agora aqui dentro a regra é outra. São os mesmos fenômenos, as mesmas ações do universo, só que aqui dentro vai existir outra lógica. E essa primeira fechada e formação da unidade, a gente chama de clausura operacional. Na hora que ela se fechou ali, ela falou assim, agora as forças operam aqui de forma diferente. Deu para entender essa lógica? Então, a gente vê o primeiro fenômeno para formar a unidade do vivo é a clausura operacional, que define o que é meio e o que é unidade. Quando ela definiu o que é meio e o que é unidade, ali dentro dela, ela começa a ter que
garantir essa unidade. Então, eu sou uma unidade, aqui as forças agem de forma diferente, só que as forças agem em mim. E elas agem no sentido de tentar quebrar a minha clausura, tentar entrar coisa dentro dessa clausura, tentar tirar coisa dessa clausura. E aí ela começa a ter a necessidade de manter essa unidade. E na hora que ela tem a necessidade de manter essa unidade, ela precisa que coisas, que elementos de fora venham para poder permitir a manutenção da sua unidade. Então a parede, que é a membrana, ela é formada de substâncias que vai sofrendo com os radicais livres, com a entropia, com tudo. E ela precisa fazer a manutenção dessa parede. E como que ela faz? Os elementos que vão sendo desgastados, ela vai trocando. E essa troca vai garantindo uma circularidade de elementos ali dentro. Que quem comanda isso? A própria parede. Ela que define quem que vai entrar, o que vai sair. E essa circularidade de elementos vai criando um sistema que a célula faz constantemente, que é um check-up do que está acontecendo internamente. Então, por ela ter que garantir a unidade, ela vai checando constantemente o que está acontecendo ali dentro. E aí permitindo que o de fora entre ou não. Mas para ela... Calma, quase avancei, você tem que avançar. Essa circularidade promove esse fenômeno aqui, que é manter a coerência. O que é essa coerência? Manter a unidade, manter-se intacta, manter-se inteira e prolongar. Na diversidade, porque nem sempre vem o elemento X prontinho para ela. Às vezes vem o X linhas. E aí lembra a aula passada que a gente falou que o reconhecimento é estético? Que ali dentro, se couber, se o formato da molécula cabe para aquela situação, ela utiliza aquele formato. Não importa se o elemento químico, aí eu lembro que eu falei, é aí que ela rompe com as regras químicas, que ela rompe com a dimensão química e possibilita que diferentes elementos químicos se encaixem em alguns lugares que ela necessita, sem necessariamente ter aquela afinidade química exata, e sim como um reconhecimento estético. Então, ela pode viver com diversidade, mas garantir a coerência. Fazendo esse check-up interno. Mas esse check-up interno, quando ela precisa de alguma coisa que vem de fora, ela precisa encontrar essa coisa que vem de fora. Precisa estar no lugar que tem esse elemento que ela precisa. Então, além de fazer um check-up interno, ela começa a fazer também um check-up externo. Então, ela cria a checagem do mundo externo em relação ao que ela precisa, para buscar o que ela precisa, e ao mesmo tempo um check-up interno para saber o que precisa. E esse check-up externo cria um fenômeno que a gente chama de acoplamento estrutural. Então, além de garantir a unidade, ela busca estar no meio onde ela vai conseguir trocar esses elementos que necessitam e liberar os elementos e um meio que permita ela liberar o que ela não necessita. Porque, por exemplo, se o meio tiver, quando a gente estuda difusão, ela está com bastante sal interno, só mas se o meio externo também está com bastante sal, não consegue eliminar, né? Daí explode. Então ela precisa estar no meio em que há os elementos necessários, mas que permitam que essa circularidade continue. A primeira forma que surgiu, que permite a clausura operacional, é a membrana plasmática. Acho que a gente lembra dela, né? Usa lá na sexta série. E eu sempre acho interessante que a membrana plasmática, ela é uma camada dupla. E essa parte de dentro, ela faz a checagem interna, e essa parte de fora faz a checagem externa. E
todas as membranas que fecham uma autopoiese são camadas duplas, desde a origem. Essa daqui são quando o conjunto de célula se une e forma tecido, depois o conjunto de tecido se une e forma um órgão. É também considerado uma unidade autopoética, um órgão, e também a gente vê que tem o elemento que faz a clausura, no caso do coração é o pericárdio, no caso do pulmão é a pleura, é um dos mais conhecidos, né, que a gente tem. Aqui é uma foto de uma célula para tentar perceber. Essa aqui é uma foto nova em 3D, onde ele colore os caminhos dos químicos, mostrando isso que eu falei da circularidade dos elementos. E vai formando. E a circularidade nessa foto aqui é para entender que, além de garantir a circularidade dos elementos, ela também ajuda a garantir a estrutura da célula. Então, a membrana ela não é rígida, ela é maleável, só que esse movimentar das reações também garante a célula uma estrutura, que ela fique rígida. Mas aqui é mais para ver mesmo que acontece essa movimentação constante. E quando eu falo de acoplamento, eu gosto de passar um exemplo, que é... Alguém lembra como é que faz? Tem biólogo aqui? Não? Só eu. Agrônomo? Tem? Quando a folha está surgindo, tu lembra como que acontece o crescimento da folha na planta? Está lá na gema apical, e aí começa a reproduzir um bolinho de célula ali, e essa célula vai saindo para a periferia, e ela vai se diferenciando conforme ela vai encontrando o meio, exatamente. Então, toda célula que é produzida ali é igual. Aí ela vai para o externo, e aí ela vê qual a posição que ela está ali, o que o meio está falando para ela, o meio que ela está inserida, e aí conforme o meio que ela está inserida, ela se diferencia. Então, se ela está mais na periferia, ela se diferencia em parênquima. Parênquima interno, né? Não lembro dos nomes todos. Mas enfim, ela se diferencia na epiderme ali da folha, se ela estiver mais no externo. Se ela estiver no interno, ela vai fazendo as estruturas internas, e é assim que ela vai se formando. Então, esse para mim é um dos melhores exemplos de acoplamento estrutural, né? Que ela nasceu, ela vê o que o meio está falando para ela, e aí ela se define. Qual unidade que é você? Então, você é a unidade de epiderme. A ideia das células-tronco também? As células-tronco também é um exemplo. Aí eu peguei um videozinho aqui, vamos ver se eu consigo.